Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Eu vou ler para você um texto que está no livro de João, capítulo 5, versículo 19, e vai nos dizer assim, Jesus está falando assim: em verdade te digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Esse texto aqui, nós temos um aprendizado. Aliás, 2 aprendizados. Nós vemos aqui que há um relacionamento entre o pai e o filho. Jesus, ele está dizendo que ele não faz nada da cabeça dele. Ele está falando que ele faz o que ele vê o Pai fazer. Aqui nos mostra como Jesus, apesar de ser Deus, enquanto ele estava nessa terra como homem, ele era submisso, totalmente submisso ao Pai. Ele era Deus, mas ele não atuava com autonomia de Deus, mas ele atuava com autonomia de filho que obedecia a um pai. E ele nos ensinou isso. E ele diz, Jesus sempre diz para que nós fôssemos, imitadores dele. A palavra nos diz para sermos imitadores de Cristo. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui é o nosso relacionamento com Deus. Nós vamos ver aqui o relacionamento. Ele é o nosso pai e nós somos filhos. Como nós temos nos comportado como filhos de Deus. Como nós temos observado as coisas que Deus tem nos dito, que Ele tem nos ensinado, que Ele tem nos mostrado, tem pedido para nós. A palavra dele nos dá um leque de coisas para fazermos, também nos dá um leque muito maior de coisas que não devemos fazer. E quando Ele nos ensina, como está o nosso nível de entendimento e de obediência, de submissão e sujeição à palavra dele. Tem uma coisa que faz com que todos nós nos percamos muito, é o tal do eu acho. Eu acho isso, eu acho aquilo, porque eu acho assim, porque eu acho assado. E a palavra do Senhor é muito clara. Ela nos diz o que pode, o que não pode, o que deve, o que não se deve fazer. E quando nós andamos pela nossa própria cabeça, nós estamos fora da palavra, porque a palavra diz que o filho não faz nada sem que o pai assim diga. E ele fala assim, que tudo que o pai faz, ele faz. Então, tudo que Deus nos ensina, nós devemos fazer. Nós devemos nos colocar nesse lugar de submissão e de relacionamento com Deus. Como é que nós vamos imitar Deus se nós não vemos a Deus? Se nós não ouvimos a Deus? Se nós não paramos para poder estar na presença de Deus, como nós podemos fazer o que Deus quer que façamos? Aqui nós aprendemos a primeira coisa, o relacionamento Deus como Pai, nós como filhos. Mas também ele que vai nos falar do exemplo de pai, como ser um pai, a responsabilidade de um pai. E aqui nós vamos ver na nossa vida natural como temos sido pais para os nossos filhos. Como nós temos exemplificado para os nossos filhos a vida que eles devem levar. Porque, como o filho aqui via o pai fazer, muitos nossos filhos vê o que fazemos. E a nossa responsabilidade é muito grande a responsabilidade que nós carregamos pelas coisas, atitudes que os nossos filhos vão tomar. Existem pais que eles fingem que não vê o que os filhos fazem. Os filhos vão fazendo as coisas erradas e eles vão deixando para lá e faz de conta que não vê. Agora, existem pais que quando existe uma consequência maior, eles passam a mão na cabeça do filho. Eles fingem que não estão vendo o que os filhos estão fazendo ou pagam para que ninguém veja, para que não se puna a atitude dos seus filhos. E o Senhor aqui, Ele está nos mostrando como sermos pais responsáveis, como sermos pais que caminham na integridade e ensinam a integridade dos seus filhos. E uma das maiores ensinanças que nós podemos deixar para os nossos filhos é relacionamento com Deus. E para isso nós precisamos ser filhos obedientes para sermos pais ensinadores da obediência, do relacionamento com Deus. Hoje foi um texto que me chamou a atenção, porque ele me faz me ver de 2 formas. Ele me faz me ver como filha de Deus e me faz ver como mãe.
Então eu preciso ter relacionamento com Deus, aprender de Deus e ensinar as minhas filhas a caminhar de uma forma firme, segura nesse local, enquanto eu estiver nesse mundo, mas com os mesmos ensinamentos de Deus. Porque Deus não é avô. Deus é meu pai, mas Deus é pai delas também. E à medida que elas vão caminhando, elas também daqui a pouco tendo sua filha, seus filhos, ela vai ter a responsabilidade de ensinar. E aí, assim, nós vamos caminhando até que Jesus volte. Amém? Essa é a minha mensagem para você. Que você se coloque no lugar de filho e no lugar de pai, para que você realmente possa viver o sobrenatural do Senhor nesse dia de hoje e durante todos os dias da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.